Estamos aqui na Galeria de Santa Maria Maior e vamos fazer uma pequena visita guiada à exposição Edição Limitada, Limited Edition, que tem 66 fotografias de fotojornalistas ou fotógrafos documentais portugueses ou que vivem em Portugal. E esta exposição serve para mostrar o trabalho que várias gerações de fotógrafos portugueses fazem dentro do fotojornalismo ou da fotografia documental, mas mostrando fotografias únicas ou de edições limitadas para tentar aproximar assim uma coisa que não existe muita tradição no nosso país, que é considerar também o fotojornalismo como uma arte, não é? Dentro da fotografia como uma das artes. E leva-nos a pensar muitas vezes como é que há outras atividades cuja função são informar, como o design, por exemplo, também é informar ou fazer com que se perceba melhor outros tipos de comunicação, como a escrita e a fotografia e o vídeo, etc. O design muitas vezes é considerado uma arte. O fotojornalismo em Portugal tem essa dificuldade, não tanto noutros países, mas em Portugal tem essa dificuldade. Vamos ver algumas fotografias, vou destacar algumas fotografias da exposição, algumas já estão vendidas, o que é bom sinal, como esta fotografia do Adriano Miranda, que já está vendida. Há outras fotografias que estão vendidas já na exposição. Eu destacava nesta sala esta fotografia do Ricardo Lopes, que aborda um tema muito próprio a Portugal, que é a desertificação do interior do país, e é uma fotografia de um conjunto de fotografias que fazem um trabalho sobre a desertificação no interior do país. Eu achei curioso que o Ricardo há pouco tempo tinha começado, e ele é de uma geração das mais jovens que existem no fotojornalismo em Portugal. Ele começou a vender provas fotográficas do seu trabalho, algumas em edição limitada, e isso faz com que as fotografias tenham um maior valor também para os colecionistas, porque se nós imprimirmos, se ele disser que só há 5 fotografias deste tamanho neste papel, assinadas e numeradas, por exemplo, quer dizer que só vão haver mesmo 5 fotografias iguais a estas, e as 5 pessoas que as tiverem, ou as pessoas que as tiverem, vão ter no fundo um exclusivo, uma obra exclusiva na sua posse. E que, isto falando um pouco em termos financeiros, também é um investimento, porque mais tarde a fotografia pode ser valorizada e essa pessoa pode ir vender com uma mais-valia, digamos, que é no fundo o que muitos colecionadores procuram também, como há colecionadores que procuram isso noutras artes, como a pintura, por exemplo, que é um exemplo bastante clássico. Agora passávamos aqui à segunda sala da exposição, onde cabem mais fotografias. E aqui eu falaria desta fotografia do Henrique Vives Rubio, que é um fotógrafo catalão que vive em Portugal já, penso que há 14 anos. Ele há pouco tempo fez um livro muito interessante, onde andou a fotografar durante um dos confinamentos, andou a fotografar as fronteiras de Lisboa, basicamente, e esta é uma espécie de fronteira que ele encontrou em sítios pouco óbvios da cidade de Lisboa. Ele, devido ao confinamento, não se podia sair do concelho, não é? E então ele andou sempre a fotografar nos limites do concelho. Esta fotografia é uma das que aparece no livro também, e também, lá está, é uma prova única. Falaria agora destas duas. Esta também foi feita durante o confinamento. É um trabalho do Rui Gaudêncio, do Jornal Público. Eu lembro-me que é uma série de fotografias sobre o confinamento e sobre os acontecimentos marcantes que aconteceram durante um dos confinamentos. Esta fotografia simboliza o 1º de Maio, que foi... muita gente viu as fotografias e as reportagens em televisão do 1º de Maio da CGTP organizado na Alameda, e o distanciamento social que havia na altura. Esta fotografia simboliza isso de outra maneira, simboliza esse afastamento e essa proteção e esse cuidado com um punho erguido. Eu acho que é uma fotografia bastante conceptual, feita por um fotojornalista para um jornal, e isso também é algo que se está a transformar nos jornais. É que nós estamos muito habituados a ver fotografias como agora temos visto fotografias da guerra da Ucrânia, por exemplo. São fotografias mais ou menos clássicas na sua abordagem
da guerra e do sofrimento das pessoas, e é para isso também que existe o fotojornalismo, para mostrar o que é que se passa, senão éramos todos ignorantes. Numa altura, infelizmente, em que há muita gente que quer ser ignorante, e isso é muito preocupante. Uma coisa que tem a ver com esse querer ser ignorante é esta fotografia do Francisco Romão Pereira, que são basicamente despojos que se encontram no mar. É lixo que se encontra no mar. E também é uma fotografia que simboliza uma coisa que nós estamos habituados a ver as ondas, a ver o mar sujo, etc., ou a ver os plásticos a boiarem. Aqui temos uma fotografia composta com esses elementos. Eu faria aqui um pequeno à parte, só porque ali no texto inicial é mencionado que a pintura também já serviu para mostrar o que o fotojornalismo está a mostrar. No caso do Goya, por exemplo, que pintou várias guerras no seu tempo. E digamos que há atividades jornalísticas, como, obviamente, a escrita jornalística, que também já passaram para a literatura. E eu dou um exemplo que eu particularmente gosto muito, que é de um escritor espanhol chamado Arturo Pérez Reverte, que é bastante conhecido, e ele próprio tem um livro chamado O Pintor de Batalhas, em que fala sobre um fotojornalista que se isolou numa espécie de uma antiga ruína, vá lá, e começou a pintar um mural, tornou-se pintor, não é? E pintou um mural com batalhas das quais ele viveu, nomeadamente na Bósnia. É um livro muito interessante e é curiosa essa ligação entre um escritor que foi jornalista, que escreveu para jornais, e depois se virou para a literatura. Acontece isso já também em alguns jornalistas portugueses, mas gostava de fazer esse paralelismo com o fotojornalismo que estamos a ver aqui, a fotografia documental e a arte. E, neste caso, fotografias que podem ser mais conceptuais. Passando para outra sala, temos aqui mais fotografias, inclusive temos aqui a minha fotografia, que também aqui está exposta, que é uma vista de Lisboa num daqueles dias em que a poeira do Saara toldou grande parte do país. Fica ao lado de uma fotografia que eu gosto particularmente, do José Sarmento Matos, que se passa no bairro da Jamaica, no Seixal. Ele fez um trabalho bastante completo e continua a fazê-lo no bairro da Jamaica, que é um bairro, uns prédios que foram abandonados, vá lá, penso que foi pelo empreiteiro que os começou a construir, e foram ocupadas por muitas famílias. E essa realidade existe há muitos anos, já apareceu nas notícias, o Presidente da República já lá foi também há uns 2 anos, penso eu, mas o José Sarmento Matos está a fazer um trabalho continuado de fotografia documental, não é fotojornalismo, obviamente, mas é mais fotografia documental, porque ele anda a documentar uma realidade durante muito tempo, com muito tempo, ganhando familiaridade com as pessoas, tanto que esta fotografia é dentro de um dos apartamentos desses edifícios e relata uma situação bastante cotidiana, que são um filho a estudar e a mãe, penso que é a mãe, a ajudá-lo a estudar, e a miúda também está a estudar. Esta fotografia do Tiago Miranda tem uma mensagem muito clara. Foi fotografada, penso que em Washington, quando ele esteve lá há alguns meses, e é um senhor a entrar numa igreja e esta nota para as pessoas se lembrarem, para serem gentis e serem bondosas, basicamente. Agora seguimos aqui para mais uma sala que tem 6 fotografias. Aqui destacava a fotografia do Gonçalo Delgado, que tem muito a ver com o dia de hoje, por exemplo, em várias partes do país, em que está a nevar, na zona do Gerês, Parque Natural de Gerês Penedo. É uma fotografia um pouco diferente, é uma paisagem um pouco diferente, um pouco dinâmica, digamos, que é muita panagem também da fotografia do Gonçalo. Esta fotografia eu acho muito bonita também, lá está, é uma paisagem. Os fotojornalistas não fotografam só acontecimentos de política e de desporto e acontecimentos sociais, também fotografam paisagens muitas vezes. E acho a fotografia muito bonita e tem aqui uma estética muito própria do José Carlos Carvalho, que é o autor.
Aqui temos uma fotografia novamente bastante atual, do Tomás Silva, que mostra uma manifestação a favor, vá lá, da Ucrânia. É uma fotografia bastante óbvia e bastante simbólica, porque muitas vezes as fotografias simbólicas são bastante óbvias. Aqui temos uma fotografia do Alfredo Cunha, sebejamente conhecido, é um dos grandes fotojornalistas da nossa história do fotojornalismo. Aqui destacava, talvez, esta fotografia do Paulo Vaz Henriques, que é uma fotografia, vá lá, menos óbvia, mas penso que tenha sido tirada também durante um dos confinamentos, e a luz da fotografia é muito bonita, aquela figura humana que aqui está dentro de casa, toda a iluminação pública, uma fotografia tirada ao crepúsculo, e também é muito apanágio do Paulo Vaz Henriques fotografar com estas luzes e com detalhes que nós temos que andar a descobrir na própria fotografia. Destacando esta fotografia que já está vendida, felizmente, da Ana Brígida, é uma fotografia tirada entre as duas Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Novamente, é um tema bastante atual, a fotografia já foi tirada há algum tempo, mas continua a ser bastante atual a problemática das duas Coreias. Esta fotografia também é muito atual, porque também é tirada durante a guerra da Ucrânia, é do João Porfírio, do Jornal Observador, e acabava aqui também num dos grandes fotojornalistas portugueses, que é o Fernando Ricardo, e que muitas vezes não é tão falado, mas a obra dele é extraordinária. Ele foi fotógrafo da Associated Press durante muitos anos, cobriu várias guerras, vários acontecimentos mundiais, e esta fotografia de uns miúdos em Angola com soldados cubanos é uma fotografia também bastante histórica. Por isso, as fotografias que aqui estão são únicas, não só no aspecto de serem tiragens limitadas, de quem as comprar sabe que vai ter uma obra bastante exclusiva, mas também são únicas pelo olhar dos nossos fotógrafos, pela abordagem, pela estética e também pela criatividade dos fotógrafos que nós temos em Portugal.